Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do programa Às 10 mais do dia. Hoje é 19 de agosto e vamos repercutir as principais notícias, as principais informações de hoje. Confira! Coronavírus em frango brasileiro. Hong Kong suspende importação de unidade de Aurora aqui no Brasil. Sócios da Avianca depositaram propina de 40 milhões em conta de filho de Sérgio Machado na Suíça, diz Lava Jato. Sérgio Machado, quem não sabe, é cearense que estava aí numa vinculada da Petrobras. E nós vamos conferir. Secretário de São Paulo demite professora que negou estupro e disse que menino de 10 anos foi bem paga pelo tio. Onde nós chegamos, nós vamos já trazer essas informações. Só a onda histórica de frio que fará as temperaturas desabarem no sul ao norte do Brasil. Espero que cheguem por aqui pelo Ceará, porque a situação aqui está de fritar ovo no asfalto. Recursos economizados com precatórios poderão ser usados no combate à Covid-19, mas tem uma boa notícia aí, principalmente para os professores. O Senado está aprovando que aqueles recursos do antigo Fundef, 60% tem que ser para os professores. Célio Teixeira, e antes de trazermos os detalhes das principais notícias de hoje, vamos acessar o canal do Célio Teixeira, as minhas redes sociais e, se gostarem, se inscrevam no canal, apertem o sininho para serem notificados dos vídeos novos que estou produzindo todos os dias. Eu quero contar e estou na expectativa, na esperança de continuar contando com todos vocês. No vídeo de hoje, nós vamos começar já trazendo informações aí, repercutindo sobre a economia brasileira. Esse negócio aí de suspender a compra do frango do Brasil pode dar um problema sério para a economia brasileira, é isso mesmo, mas vamos repercutir outras informações muito importantes do dia de hoje. O Ministério da Agricultura confirmou nesta quarta-feira, hoje, portanto, isso foi feito em um comunicado oficial por Hong Kong, sobre a suspensão temporária da importação de carne de frango da unidade Aurora Alimentos de Xaxim, lá em Santa Catarina. A pasta disse ainda que vai responder aos questionamentos das autoridades de Hong Kong. O governo de Hong Kong suspendeu, portanto, a importação de carne de frango do Brasil por tempo indeterminado. A medida, segundo o órgão, ocorreu por causa da presença de traços do novo coronavírus em lote de asa de frango congelada pertencente ao frigorífico brasileiro e detectado na semana passada pelo município lá, uma regiãozinha vizinha a Hong Kong. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, teria recebido cerca de 40 milhões de reais em propinas dos irmãos Germán e José Efromovic para beneficiar os empresários em contratos de construção de navios firmados com a subsidiária da Petrobras. O suposto esquema foi revelado na nova operação da Lava Jato, que nesta quarta, hoje, portanto, prendeu preventivamente os irmãos em regime domiciliar. A Justiça também decretou o bloqueio de bens e valores dos investigados na ordem de 651 milhões de reais. Segundo a Força Tarefa, os pagamentos foram depositados entre os anos de 2009 e 2013 em contas bancárias na Suíça, controladas por Expedito Machado, que é filho do ex-executivo da estatal, e operacionalizados através de contratos falsos de empréstimos e investimentos para ocultar a natureza do dinheiro. Vai dizer que Sérgio Machado é um político tradicional cearense, mas estava envolvido em propina. Ele e sua família têm que pagar por isso. Agora vejam bem que situação. Tem professor que deveria ter escolhido outra profissão. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo demitiu nesta quarta-feira, já hoje, portanto, uma professora de educação básica da rede estadual que publicou em uma rede social mensagem dizendo o seguinte: que o caso da menina de 10 anos estuprada no Espírito Santo não foi nenhuma violência. Onde nós chegamos?
Ela já tinha vida sexual, palavras da professora, se é que dá para classificá-la como professora. Ela já tinha vida sexual há 4 anos com esse homem. Deve ter sido muito bem paga, afirmou a profissional de educação básica ao nome da coisa, Eliana Nuci de Oliveira, em uma reportagem. Em outra, ela diz que crianças se defendem chorando para a mãe. Esta menina não chorou por quê? Ela foi demitida imediatamente para não estar próxima de nossas crianças e jovens, afirma o secretário da pasta, Roseli Soares da Silva. É um absurdo um profissional que deve ser educadora e defensora da infância afirmar que não é uma violência. Repúdio total a qualquer um que defenda um absurdo desse. Gente, onde esta professora está? Está no lugar errado. Eu não sei nem se ela cuida direito, se é que tem filhos ou filhas. Respeito, no mínimo, tem que dar o exemplo. Que professorazinha é essa? Bom, depois de um ciclone bomba atingir o Brasil e deixar ao menos 12 mortos há 1 mês e meio, o país se prepara para receber outro fenômeno meteorológico de grande relevância. Desta vez será uma massa de ar frio que vai causar chuvas, granizo e um frio histórico e até neve nos próximos dias. Se sobrasse um pouquinho para cá. Meteorologistas entrevistados pela BBC News Brasil disseram que a grande massa de ar frio se aproxima do país e vai derrubar as temperaturas na maior parte dos estados, inclusive no norte e nordeste, como Amazonas e Bahia. Tem que sobrar um pouquinho aqui para o Ceará, porque nos últimos dias a temperatura, o calorão, tá de deixar todo mundo no sufoco. Gente, uma boa notícia aí para os professores de todo o país. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, ontem, portanto, projeto que permite a destinação de recursos economizados no pagamento de precatórios para ações de combate ao coronavírus. Mas vamos entender um pouquinho melhor essa história. Os grandes desafios da educação e de reconhecimento de valores dos professores, parece que agora vai começar a ser reconhecido. Esses grandes desafios vão começar a ser reconhecidos a partir de agora, com esse dinheiro aí que deveria ser dos professores. O projeto inclui ainda, nas novas regras, os precatórios originados de ações relativas aos repasses da União ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, aquele antigo fundo, que complementava salários de professores da rede pública dos entes federados, estados e municípios. Esse foi um pedido apresentado pelos governadores do Nordeste durante a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados. Os valores coletados por estados e municípios com os precatórios do Fundef manterão sua destinação original. Isso é que é bom. Não podendo ser redirecionado para as ações de combate ao coronavírus. Pelo menos 60% dos recursos arrecadados deverão ser usados para pagar abono a professores ativos e inativos e também pensionistas. Uma excelente notícia. Eu vou tentar explicar isso em poucas palavras. Bom, é como se o José devesse ao Francisco 10 mil reais há 10 anos atrás. Demorou a pagar e quando pagou não devia, mas ao Francisco devia ao Antônio. Foi isso que o Tribunal de Contas da União disse, que o dinheiro não era do professor. Não sei de onde tiraram essa ideia, quem foi capaz de baixar uma norma dizendo que esse dinheiro que deveria ser dos professores no passado não foi repassado, agora não seria mais dos professores. Eu acho que alguém estava com alguma coisa solta por aí, porque não entendeu a lógica. Mas agora me parece que o Senado está corrigindo o que membros aí do Tribunal de Contas da União fizeram, e agora me parece que o dinheiro do professor vai voltar para o professor como de direito, e assim governadores e prefeitos devem pagar esses recursos em breve. Pelo menos é esta a expectativa. O Ceará ultrapassou os 200 mil casos confirmados da Covid-19, com 200.939 pessoas infectadas. São 8.206 mortes ou vidas perdidas pela doença aqui no estado do Ceará. Esses dados foram atualizados já hoje, no período da manhã, por volta de 9 horas e 14 minutos. O número de pessoas recuperadas aqui no estado soma 172.123 pessoas. O estado tem 89.523 casos suspeitos e ainda 603 mortes em investigação. Depois de 1 mês e meio da inauguração do reservatório de Jati, na região do Cariri cearense,
É hora de começar os testes do envio das águas do projeto de integração do Rio São Francisco para o açude Castanhão, que é responsável, o maior açude do Ceará, responsável pelo abastecimento da região metropolitana de Fortaleza. Amanhã, dia 20, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, deve vir ao Ceará para abrir as comportas de Jati e liberar a passagem de água para o trecho emergencial do Cinturão das Águas, que irá conduzir a água, portanto, até o maior reservatório do estado, o Castanhão. O presidente Jair Bolsonaro esteve do Ceará no dia 28 de junho para acompanhar a chegada das águas do São Francisco ao estado. O governador Camilo Santana, na época, não compareceu ao evento. Vale dizer, para informação, isso é fato verídico, que o governo de Jair Bolsonaro foi responsável por 100% da 6% da transposição do Rio São Francisco. O resto vem de outros governos anteriores. Os números em si não expressam a gravidade do cenário, porém, são necessários para se ter uma dimensão dele. Eu estou falando aqui da situação, gente, de crianças e adolescentes. Depois que esse caso estourou a nível nacional, o Ceará agora mostra um retrato desta situação aqui no estado do Ceará. Só de janeiro a junho deste ano, pelo menos 39 meninas de 10 a 14 anos abortaram aqui no Ceará, ou seja, uma média superior a 6 por mês. Os dados foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. A maioria dos casos, nos 6 primeiros meses de 2020, foram registrados em Fortaleza, gravidez de menores de 10 a 14 anos, onde teve 9 crianças, viu gente? 9 crianças e adolescentes de até 14 anos passaram por aborto na capital. Outros 21 municípios cearenses também contabilizaram internações pelo mesmo motivo. Juazeiro do Norte, Sobral, Itapipoca, Limoeiro do Norte, município de Icó, Crato, Caucaia, Camucim, Brejo Santos, esses cada um com 2 casos. Além de Tianguá, Quixadá, Morada Nova, Mombaça, Maracanaú, Ipu, Iguatu, Cascavel, Canindé, Barbalha, Aracati e Aquiraz, com uma internação cada município. Todos abortaram uma criança, tiveram aborto de uma criança de 10 a 14 anos de idade. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, realizou no início da manhã de hoje uma operação. Essa operação ainda está em curso, contra fraudes em licitações no município de Eusébio. Ao todo, os agentes cumpriram 26 mandatos contra um grupo suspeito de movimentar mais de 7 milhões e 600 mil reais de forma ilegal lá no município. As investigações começaram há 10 meses e apontaram que empresários do ramo de alimentação e serviços gráficos teriam se associado para fraudar licitações e dispensas em vários órgãos da prefeitura lá no município de Eusébio. O grupo criminoso teria se valido de pessoas de baixa renda para figurarem como sócios meramente formais das empresas, garantindo ou ocultando o desvio de recursos públicos para os verdadeiros donos, afirmou o Ministério Público aqui do Ceará. É o chamado jeitinho brasileiro de muitas pessoas que se envolvem aí nos órgãos públicos para desviar dinheiro que muitas vezes deveriam ser investidos de forma correta, que sempre deveria ser investido de forma correta em saúde e educação para melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Chuva aqui para o Ceará já é muito bem-vinda, mas se for uma chuva dessa, eu acredito que muita gente vai ficar feliz por alguns momentos. Moradores da cidade de Olten, na Suíça, tiveram uma doce surpresa, uma boa chuva caindo do céu após um defeito no sistema de resfriamento da fábrica de chocolate, de uma fábrica de chocolate que causou uma nevasca de chocolate na cidade que fica entre Basel e Zurique. Já pensou uma chuva de chocolate? Aconteceu lá. Os grãos de cacau, que são a base do chocolate, estavam armazenados em uma câmara resfriada, mas um problema na ventilação do local acabou jogando os flocos para fora do compartimento. Por causa dos ventos fortes, o cacau se espalhou nos arredores da fábrica, em ruas, e formou uma fina camada sobre carros e casas, dando a impressão de que estava nevando
chocolate. Pessoas saíram à rua para ver aquele fenômeno, quando na verdade era apenas uma fábrica que aconteceu um problema, o vento se aproveitou, levou os flocos e aí ficaram camadas de chocolate, de flocos de chocolate em carros, casas, alguns até, a fábrica tentou até indenizar e muitas pessoas viram que o problema não foi ocasionado de má vontade, resolveram dispensar aí a recompensa que a fábrica tentou fazer. Gente, são essas informações de hoje. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez pela participação. Vão lá, se inscrevam no canal, cliquem lá no sininho para serem sempre notificados de novas informações. Todos os dias de segunda a sexta estarei aqui sempre trazendo o resumo das 10 principais informações do dia.